Então, vou usar alguns termos aqui, que as pessoas, às vezes, elas não conhecem, como a gente viu. O primeiro termo é a metafísica. O que é metafísica, né? Metafísica é aquilo que está além da física, além da natureza. Como que, aquilo que está por trás da natureza da física, né? Como que o universo ele é regido, controlado, ou até mesmo a criação faz parte da metafísica. Então, como o universo é criado, controlado, regido. Então, existem várias formas de metafísica, não apenas a aristotélica. Por isso que eu falo metafísica. Por exemplo, existe a metafísica de Heráclito, né? A metafísica depois de Zenão, são todos filósofos pagãos. Então, na filosofia pagã, você tem essas analogias de metafísica e, por último, a metafísica de Aristóteles, que é um aperfeiçoamento da metafísica de Platão. Tá? E deixa eu só concluir aqui essa parte. Uma coisa importante é que as pessoas reclamam muito, isso aí eu já vou falar pelo Torin também, reclamam muito porque a gente usa exemplos de objetos, mas os filósofos gregos eles trabalhavam com exemplos, por exemplo, Heráclito do rio, né, Aristóteles da estátua, né, que era onde ele usa para formar a sua teoria das quatro causas. Você tem Zenão, também falando do uno e do múltiplo. Então, não há nada de errado em usar exemplos de objetos para falar sobre metafísica, tanto da minha parte quanto do Torin, ok? Então, eu peço que vocês que estão aí, quando ouvirem alguma analogia, não falem besteira, não, né? Porque a analogia é válida se ela respeitar a metafísica e a proposta de cada um. Depois, a própria Bíblia tem uma linguagem de metafísica também, assim como eu disse, né? A Bíblia tem linguagens metafísicas, por exemplo, a linguagem que o Torinho usou, e eu também, do Machado lá em Isaías, no capítulo 10, versículo 15 e 16, né? Onde Deus é o lenhador e a Síria é o machado. Você tem a analogia de Romanos 9, tá? De metafísica, onde Deus é o oleiro e nós, as criaturas, são o barro. E você tem em Salmos você tem a analogia do escritor, onde Deus é o escritor e nós somos o personagem da história, Salmos 139, 16. Todas essas analogias falam de Deus, agora eu falo por mim mesmo, agora não pelo Torin, né? Todas essas analogias, elas demonstram Deus como uma causa transcendental, ou seja, a única causa que causa modificação na realidade, nesse sentido, onde ele controla toda a realidade de correlação. Eu vou perguntar para o Jadson, quanto tempo eu tenho ainda? Ainda falta muito tempo, Yuri. Pode continuar. Eu vou falar sobre... utilizou 3 minutos. Perfeito, eu vou falar sobre causa agora, tá? Falei sobre metafísica, agora eu vou falar sobre causa. A questão de causalidade. Eu defino causa como tudo aquilo que dá existência, cria ou gera efeito na realidade, tá? Essa é a minha definição de causa. Na definição de causa ocasionalista, a causa ela tem que gerar um efeito. Ela tem que criar algo ou gerar um efeito na realidade, ou uma modificação na realidade, a gente pode dizer assim. Então, como Deus é a única causa transcendental, como a analogia que eu uso de Romanos, onde Deus é o oleiro e nós somos objeto, e na analogia do escritor, por exemplo, no Salmo 139, né, Deus escreveu todos os dias da nossa vida, então Deus ele é a única causa transcendental nesse sentido. A minha objeção sobre a causalidade aristotélica está em vários pontos, por exemplo, ela depende do empirismo para se estabelecer também, essa é a minha objeção, o Toninho pode responder ou não. Depois, a Bíblia não sustenta essa ideia, né? Nós temos, por exemplo, em Eclesiastes, no capítulo 11, do verso 1 ao 5, Salomão demonstrando que a regra da causalidade, mesmo que você observe as nuvens, você não sabe o que Deus vai causar ou não, ou seja, a causa ela não é algo fixo. Então ele usa o exemplo da chuva, né? Então você vê às vezes que vai chover e aí não gera o efeito que você está vendo, isso pelo empirismo, partindo da epistemologia do empirismo, a lei da causalidade não segue pela Bíblia, essa é a minha defesa. Outra, mesmo se a gente usar a analogia das 4 causas de Aristóteles ali, com o escultor, né, o meu ponto é que a estátua não causa uma modificação em si mesma, ou seja, na realidade. Né, mesmo que ele chame de causa secundária, a estátua não concorre com o escultor na hora que ele está modelando ela. Então, essa é a minha visão de ocasionalismo, então por isso Deus é a única causa, nesse sentido. Depois, nós vemos na Bíblia, por exemplo, como eu já falei no outro debate, lá em Ezequiel 14:9, Deus se assumindo como a causa do engano do profeta que foi enganado.
Deus não tem o interesse de dizer que ele é uma segunda causa, ou seja, ele está assumindo que ele é a causa transcendental, mesmo que ele use meios para fazer isso. Depois, nós temos outras coisas também, né? Eu vou falar, eu vou para demonstrar também que essa ideia do escritor, essa analogia do escritor, ela não é algo meu. Lá na Teologia Sistemática do Wayne Gruden, na página 253, ele usa uma analogia de Hamlet, né? Uma peça de Shakespeare. Né? Então ele demonstra que alguém mata o rei. Aquele personagem mata o rei. Mas quem é que matou o rei? Então ele fala, num primeiro sentido, quem mata o rei, isso o Wayne Gruden fala, é o escritor. E no segundo sentido, quem mata o rei é o personagem. Ou seja, essas causas existem no sentido em que o escritor é a causa transcendental e o personagem que matou o rei Duncan, lá na página 253 da Teologia Sistemática do Gruden, é uma causa só aparente daquela história. Ele não é a causa real, ele não fez aquele efeito. Quem fez todo aquele efeito de maneira transcendente foi o escritor. De maneira que o personagem da história não concorre com o autor da história. Ele não pode concorrer. Então, o Gruden, ele pela para o mistério por ser compatibilista. Diferente do Torin, que defende concorrência. Né? Então, eu posso falar sobre outras coisas, mas não sei quanto tempo eu tenho ainda. E vou procurar respeitar o tempo do proposto. Falta, Yuri, ainda falta 9 minutos, viu? Ok, então eu vou falar sobre ontologia. Quando a gente fala sobre